O século XX, né? Que época! Ao mesmo tempo que a gente viu um progresso incrível, também vimos o fundo do poço da barbárie. E aí, como é que a gente consegue entender uma coisa dessas? É o que vamos tentar desvendar aqui. Para começar, é preciso encarar o fato de que o século XX é um verdadeiro quebra-cabeça. Sabe, não foi uma linha reta de melhora. Pelo contrário, foi um verdadeiro cabo de guerra entre esperança e desespero. Um paradoxo que, sinceramente, não tem explicação fácil. Vamos começar com uma visão bem pesada. O filósofo Isaiah Berlin, que viveu boa parte desses anos, disse que foi simplesmente o século mais terrível da história. E dá para entender, né? A visão dele foi totalmente moldada pelas catástrofes que ele viu com os próprios olhos. Mas aí tem o outro lado da moeda. A cientista Rita Levi-Montalcini, ganhadora do Nobel, nos lembra que, apesar de tudo, aconteceram revoluções incríveis para melhor. Pensa só, avanços na medicina que acabaram com doenças, a luta por direitos que transformou a sociedade, não foi só desgraça. Então, como é que a gente junta essas duas peças? Como é que a mesma época conseguiu produzir tanto horror e, ao mesmo tempo, tanto progresso? Para tentar botar ordem nesse caos, vamos usar uma ferramenta que os historiadores criaram para analisar esse período tão complicado. A ideia aqui é a seguinte: em vez de olhar para o século XX como um monte de evento aleatório, a gente vai quebrar ele em partes. Assim, fica mais fácil enxergar os padrões e entender a história por trás de tudo. E o conceito central para isso é o que chamam de breve século XX. Esquece o calendário de 1901 a 2000. A gente está falando de uma era histórica específica, que hoje, olhando para trás, a gente consegue ver direitinho o começo, o meio e o fim dela. E os marcos dessa era são bem claros. O começo, 1914, com a Primeira Guerra Mundial que basicamente demoliu o mundo como ele era. E o fim, 1991, com a queda da União Soviética, que encerrou de vez aquele grande conflito de ideias que definiu o século inteiro. Então, vamos pensar nesse breve século XX como uma história em 3 atos, sabe? Como se fosse um filme. Ato 1, a catástrofe. Ato 2, uma surpreendente era de ouro. E o ato final, um desmoronamento, uma crise que leva a um futuro incerto. Vamos lá então. Ato 1, a Era da Catástrofe. Gente, por quase 40 anos, a sensação era de que a civilização estava por um fio. O mundo que as pessoas conheciam parecia que ia se desintegrar a qualquer momento. E a lista de desastres é enorme. Foram 2 guerras mundiais, impérios gigantescos desmoronando, revoluções estourando em todo lugar, uma crise econômica que deixou o mundo de joelhos. E a democracia? Bom, a democracia quase sumiu do mapa. E para a gente sentir o peso disso, tem um relato de um historiador que lembra da ascensão de Hitler ao poder. Para ele, não era só uma data num livro, era a lembrança viva da manchete de um jornal numa tarde fria. Um momento em que ele soube ali, na hora, que o mundo ia mudar para sempre. A crise foi tão, mas tão profunda, que até mesmo os maiores defensores do sistema, os conservadores da época, já não acreditavam que o capitalismo ia sobreviver. A sensação era de que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas aí, quando tudo parecia perdido, saído literalmente das cinzas da catástrofe, aconteceu algo inacreditável. Bem-vindos ao Ato 2, a Era de Ouro. Foi um verdadeiro choque, ninguém o esperava. Em vez de mais destruição, o mundo capitalista entrou numa fase de crescimento e transformação social tão espetacular que parecia coisa de outro mundo. Um futuro que ninguém, absolutamente ninguém, tinha previsto. E o mais impressionante foi a velocidade. Tudo isso aconteceu em cerca de 30 anos. Em apenas 3 décadas, a sociedade humana mudou mais do que em qualquer outro período da história. A vida como a gente conhece hoje foi, em grande parte, definida ali. Mas se é uma ideia do tamanho da mudança, por 7.000 anos, a vida da esmagadora maioria das pessoas era no campo, na agricultura. E de repente, nessa Era de Ouro, isso acabou. Foi uma mudança radical e definitiva no nosso modo de viver. Mas como dizem, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao ato 3, o desmoronamento. Foi uma época em que toda aquela prosperidade começou a ruir, dando lugar à instabilidade, à incerteza e a uma nova onda de crise global. Sabe aqueles problemas que pareciam coisa do passado? Pois é, eles voltaram com tudo. Desemprego em massa, recessões gravíssimas, governos endividados. E para piorar, o sistema socialista inteiro entrou em colapso, jogando mais lenha na fogueira. Muita gente pensou que o fim da Guerra Fria seria a solução para tudo, né? Mas na verdade o que aconteceu foi que a queda do sistema soviético só serviu para mostrar as rachaduras que também existiam do lado capitalista. A crise era geral. E assim, a história se fecha. Aquele mundo que nasceu com o impacto da Revolução Russa lá em 1917
finalmente chegou ao fim com a queda da União Soviética em 1991. Foi o ponto final do breve século XX. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa? Porque essa estrutura de 3 atos nos dá um mapa. Ajuda a gente a navegar pelo caos do passado e, principalmente, a entender como o nosso mundo de hoje foi forjado nessa sequência de catástrofe, era de ouro e crise. A história do breve século XX chegou ao fim. Agora, a gente está no meio de outra história, a nossa. E a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a narrativa? Qual vai ser a história que vai definir a nossa era?